Oi? Bom, o vídeo de hoje vai ser uma continuação do meu último vídeo, que foi sobre o livro Eu Via Satanás Cair do Céu como um Raio, do René Girard. Tem um trecho desse livro que o René Girard faz uma comparação entre uma cena, uma passagem na vida do Apolônio de Tiana e a passagem da mulher adúltera, né, que está no Evangelho de João, capítulo 8. E eu achei muito interessante essa comparação, não só por serem cenas muito parecidas, né, duas cenas de apedrejamento, mas porque tudo que envolve essa cena também é muito semelhante. A ideia de limpar a cidade de um grande mal e até mesmo as figuras de Jesus Cristo e Apolônio de Tiana, que muitas vezes é comparado, né? Então eu decidi fazer um vídeo à parte só sobre esse assunto, então vamos lá. Bom, para começar, quem foi o Apolônio de Tiana? Bom, Apolônio de Tiana foi um homem que viveu ali no primeiro século, mais ou menos contemporâneo de Jesus. Ele teria nascido no ano 15 depois de Cristo e faleceu no finalzinho do primeiro século, viveu por volta de uns 80 anos. E ele foi um homem que teria operado diversos sinais miraculosos, realizado diversos atos sobrenaturais, curado muitas doenças, enfim, foi um homem que operou muitos sinais e justamente por isso ele é muitas vezes comparado com Jesus, né? E tem um acontecimento específico, que é o que eu vou falar hoje, muito emblemático na vida do Apolônio de Tiana, que é o apedrejamento de um homem em Éfeso. E como se deu esse acontecimento? Bom, a cidade de Éfeso estava sendo assolada por uma grande praga, uma grande doença. Então, alguns homens foram até Apolônio implorando para que ele ajudasse, né? Eles já sabiam que Apolônio operava diversos sinais miraculosos, enfim, pedindo ajuda. Apolônio então aceita e vai com eles até Éfeso. Chegando em Éfeso, ele reúne todas as pessoas, né, uma grande multidão, em um teatro. E nesse teatro havia um homem, um mendicante, né, um pedinte, que estava vestindo roupas rasgadas, trapos velhos e parecia ser cego, piscava os olhos assim, parecendo ser uma pessoa cega, pedindo dinheiro, enfim. E Apolônio fala o seguinte, que para que Éfeso, a cidade de Éfeso, fosse liberta dessa praga, para que as pessoas doentes fossem curadas, enfim, para que realmente a praga fosse embora e eles fossem libertos do grande mal, aquele homem, o pedinte, o mendicante, que estava vestindo roupas, trapos velhos, enfim, pedindo esmolas, esse homem deveria ser apedrejado no meio de todo mundo, deveria morrer como um sacrifício, talvez, aos deuses. Primeiramente, as pessoas ficam assustadas, ficam meio receosas, porque elas veem aquele homem que aparentemente não tinha feito nada de errado, não tinha culpa de nada. Mas após Apolônio insistir que essas pessoas apedrejassem o pedinte, elas começam a fazê-lo. E logo após esse apedrejamento dar início, as pessoas começam a mudar a forma como elas viam esse pedinte. Inicialmente elas viam ele como simplesmente um velho com roupas rasgadas, que estava pedindo esmola, que parecia cego. Só que depois, quando eles começaram a apedrejá-lo, eles viam que os olhos desse pedinte, que antes parecia cego, os olhos se inflamaram como sendo olhos de fogo, cheios de fogo. E então eles perceberam, eles se deram conta de que aquele pedinte era na verdade um demônio. Eles não estavam apedrejando alguém que não tinha culpa de nada, alguém que não tinha feito nada de errado. Na verdade, eles estavam apedrejando o demônio que era o responsável pela praga estar assolando a cidade de Éfeso. Eles então apedrejam com mais força e destroem aquele demônio. Enfim, o acontecimento é esse. Tem outras coisas que acontecem mais pra frente, mas eu queria falar só sobre esse acontecimento especificamente. Inclusive eu vou ler a passagem aqui desse acontecimento na vida do Apolônio de Tiana que eu achei bem interessante. É o seguinte: após os homens chegarem e pedirem ajuda para que Apolônio ajudasse a acabar com aquela praga que assolava a cidade de Éfeso, Apolônio fala o seguinte: coragem, pois hoje porei fim ao curso da doença. E com essas palavras conduziu toda a população ao teatro, onde foi erguida a imagem do deus deviante. Esse deus deviante aqui é Hércules, tá? E lá ele viu o que parecia um velho mendicante piscando habilmente os olhos como se fosse cego, enquanto carregava uma carteira e um pedaço de pão. E ele estava vestido com trapos e tinha um semblante muito esquálido. Apolônio, portanto, reuniu os efésios ao seu redor e disse: peguem tantas pedras quanto puderem e joguem-nas contra este inimigo dos deuses. Joguem-na contra este inimigo dos deuses. Agora os efésios se perguntavam o que ele queria dizer e ficaram chocados com a ideia de assassinar um estranho
tão manifestamente miserável, pois ele estava implorando e orando para que tivessem misericórdia dele. Mesmo assim, Apolônio insistiu e incitou os efésios a lançarem-se sobre ele e não o deixarem ir. E assim que alguns deles começaram a atirar e bater nele com suas pedras, o mendigo, que parecia piscar e ficar cego, lançou-lhes um olhar repentino e seus olhos estavam cheios de fogo. Então os efésios reconheceram que ele era um demônio e o apedrejaram tão profundamente que suas pedras se amontoaram, formando um grande monte de pedras ao seu redor. E assim, pra gente hoje em dia isso parece muito estranho, né? Muito esquisito apedrejar alguém para curar o mal de uma cidade. Mas no mundo antigo isso era muito praticado, muito comum. Em especial na Grécia, no período antigo. Existia um festival, por exemplo, chamado de Targélia, que era um festival em homenagem ao deus Apolo, que era basicamente uma oferenda das primícias da terra, dos frutos, da carne, dos animais, para que o deus Apolo e também a deusa Ártemis, né, que eram deuses relacionados à colheita, à plantação, para que eles, de uma certa forma, abençoassem a colheita e evitasse que alguma praga assolasse a plantação ou algum desastre natural. Isso porque, no mundo antigo, os acontecimentos que hoje a gente consegue entender como sendo ações da natureza, enfim, furacões, terremotos, tempestades, enfim, secas ou alguma praga, um inseto que come as plantações, no mundo antigo, esses elementos eram muito divinizados. Então, quando algo ruim acontecia envolvendo a plantação, era uma mensagem dos deuses. Na verdade, era um castigo dos deuses para a população. E algo deveria ser feito para aplacar a ira dos deuses, para que toda a plantação não fosse destruída. Porque assim, hoje em dia a gente tem supermercado, a gente tem um mercado em cada esquina, a gente tem geladeira para guardar o alimento, né? Para conservar. A gente tem moto, carro para ir em outra cidade ou ir visitar alguém para pedir uma ajuda. Mas no mundo antigo não havia isso. Principalmente os que viviam mais afastados, as cidades menores, assim, mais isoladas, dependiam quase que exclusivamente da colheita, da plantação. Então, assim, em muitas situações, uma colheita ruim, ou uma praga, uma seca na plantação, era praticamente uma sentença de morte para as pessoas. Elas dependiam muito de como ia a plantação, né? Ou seja, havia uma dependência muito grande da colheita. Então, uma plantação muito ruim, que era assolada por uma grande seca, enchente, alguma praga, algum inseto, uma colheita ruim era praticamente uma sentença de morte para as pessoas, porque elas dependiam muito, elas dependiam a vida delas da plantação, da colheita que elas tinham. Então fazia muito sentido fazer essas oferendas aos deuses para que nenhuma ira, nenhuma cólera dos deuses atingisse a plantação e que a colheita fosse tranquila, fosse boa, fosse plena. E sempre que algo ruim estava assolando a cidade, algum inseto, algum tipo de praga, alguma doença, era comum eles usarem pessoas como bodes expiatórios, né? Isso eu falei um pouco no primeiro vídeo. E o que seriam esses bodes expiatórios? Seriam pessoas responsáveis por canalizar, por direcionar a ira dos deuses. Então, essas pessoas eram expulsas da cidade, eram punidas de alguma forma, castigadas, ou em muitas situações eram de fato sacrificadas, como um bode expiatório realmente. Eram sacrificadas. E esse sacrifício era para, de uma certa forma, aplacar a ira dos deuses e para levar com essas pessoas, para que essas pessoas levassem com elas em sua morte a doença, o grande mal, a praga que assolava a cidade. Então esses sacrifícios eram muito comuns, né? De apedrejamento, de jogar a pessoa de um penhasco, enfim, era algo muito comum no mundo antigo. Na Grécia Antiga mesmo tinha um festival que era o de Targélia, né, que era em oferecimento, em oferenda ao deus Apolo e à deusa Ártemis, que eram deuses relacionados à colheita, que envolvia o sacrifício de pessoas, né? Eram chamados os fármacos, né? Que eram as pessoas que eram doentes, que tinham algum tipo de deficiência, que tinham algum tipo de mal, alguma doença física mesmo. E essas pessoas acometidas de algumas doenças eram tidas como responsáveis
pela praga que assolava a cidade. Então, o sacrifício dessas pessoas era visto como necessário para aplacar a ira dos deuses, para espantar aquele mal, acabar com aquela praga. E em comparação com esse acontecimento, tem a passagem da mulher adúltera, né, que vocês devem conhecer, que é uma mulher que é pega em adultério pela população. Ela é levada até os pés de Jesus, que estava ensinando no templo. Eles estão inflamados de desejo para punir essa mulher que foi pega no ato, né, em adultério. E Jesus fala a famosa frase, né? Quem estiver sem pecado, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Eles então acabam desistindo do apedrejamento, vão cada um para suas casas. Jesus chega para a mulher e fala: onde estão os teus acusadores, mulher? Ninguém te condenou? Ela fala: não, Senhor, ninguém me condenou. E ele então diz: nem eu tampouco te condeno. Agora vá e não peques mais. Enfim, uma passagem maravilhosa. O interessante é que nos dois casos há a presença de um apedrejamento de uma pessoa como uma forma de limpar o mal de uma cidade, não é? No caso da história de Apolônio era a praga que assolava Éfeso. Na história bíblica é o pecado do adultério. E o René Girard fala que nos dois casos há o que ele chama de o problema da primeira pedra. E qual seria esse problema? No caso da história de Apolônio, o próprio Apolônio de Tiana, ele oculta a importância da primeira pedra a ser lançada. Na história na história bíblica da mulher em adultério, Jesus não apenas não oculta, como ele torna explícito. Ele fala com todas as letras: aquele que estivesse em pecado, que atire a primeira pedra. Por quê? Porque Jesus sabia que a primeira pedra é a mais importante. E por que ela é a mais importante? Porque ela também é a mais difícil de ser lançada. A primeira pedra é sempre a mais difícil. E por que ela é a mais difícil? Porque ela é a única pedra que não tem um modelo. É a única pedra que não surge a partir da imitação, a partir do desejo mimético, como eu falei no outro vídeo sobre o livro. É a única pedra que não surge a partir do mimetismo, da necessidade de imitação. É a única pedra que parte da coragem pura da pessoa que está atirando. E a primeira pedra é a mais importante no sentido de que só bastava ela, só precisava alguém atirar a primeira pedra que todo mundo ao redor, na história de Apolônio, também atiraria. Porque todo mundo ia ver como sendo permitido e ia fazer a mesma coisa. Isso vale para qualquer situação na vida. Quando duas pessoas estão brigando, tá todo mundo ao redor olhando, ninguém faz nada. Mas depois que alguém vai apartar a briga, as outras pessoas vão lá ajudar. Quando tem um acidente na estrada, todo mundo tá ao redor filmando ou conversando um com o outro. Mas a partir do momento que alguém vai lá ajudar, socorrer, as outras pessoas vão ajudar também. Ou então continuam andando, ou então param de filmar. Quem nunca passou por uma situação na escola, por exemplo, em que todo mundo estava com medo de fazer uma coisa, mas a partir do momento que alguém toma a iniciativa, todos os outros tomam coragem e repetem, e seguem e fazem os mesmos atos que o primeiro. Sei lá, tipo, tocar a campainha da sala da diretora ou bater na porta, enfim, algo desse tipo. Só precisa a primeira pessoa tomar a iniciativa. Se uma tomar a iniciativa, todas as outras vão, como um rebanho, fazer a mesma coisa em seguida. Sempre é assim, em toda situação. O primeiro passo é sempre o mais difícil. O primeiro degrau é o mais alto e a primeira pedra é a mais importante. Enfim, é a única pedra que não tem um modelo. E o que seria esse modelo? O modelo seria a figura para o qual eu aponto o meu desejo mimético, né? Então, por exemplo, duas crianças, o exemplo que eu dei no outro vídeo, duas crianças brincando. Uma criança deseja o brinquedo da outra criança, ou então vê a outra criança desejando algo e faz desse desejo o seu próprio desejo. Essa primeira criança, ela está servindo como um modelo para a segunda criança, né? Como uma espécie de inspiração, tá? Esse seria o modelo. O ponto para o qual eu aponto, para o qual eu direciono o meu desejo mimético, tá? Então, essa primeira pedra a ser lançada, ela é mais difícil porque ela é a única que não tem um modelo. Ela é a única que parte da intencionalidade da primeira pessoa. E assim como na história de Apolônio, a primeira pessoa que lançou a pedra incentivou, serviu como modelo para as outras pessoas também lançarem, na história da mulher adúltera,
Jesus também serviu como modelo, só que o oposto. Ele serviu como modelo para não lançar uma pedra, uma vez que de todos ali, ele era o que mais tinha o direito de lançar a primeira pedra. Mas ele não lançou, servindo assim como modelo para não atirar a pedra, para não condenar aquela mulher. Ou seja, a dinâmica das multidões, dos grandes atos de violência e guerra que ocorrem, não começam primariamente a partir da violência em si, mas sim a partir da imitação, do desejo de se tornar parecido com o outro, da imitação contagiosa, do contágio mimético. E na história de Apolônio, a partir do momento que o homem começa a ser apedrejado, ele é visto pela população como um demônio, ou seja, justificando seus atos, retirando da população toda a culpa por aquele ato terrível que elas estavam fazendo, tornando como algo legítimo, né, aquele apedrejamento. E o interessante é que ele não é apedrejado porque é um monstro. Na verdade, é o contrário. Ele se torna um monstro por causa do apedrejamento. Ou seja, a população começa a se revoltar contra um mendicante, contra um pedinte, mas elas acabam assassinando um demônio. E o interessante é que a passagem começa falando que o pedinte, né, o mendicante, era cego. Só que no fim da história, a cegueira do homem acaba passando para a multidão, que no fim das contas não enxerga quem está à sua frente. E não enxerga, mais do que isso, não enxerga o que as está incentivando àquele ato vil, ao apedrejamento. Elas se tornam cegas, vendo num homem que não tem culpa de nada o responsável pelo grande mal que as afligia. No fim das contas, a cegueira do homem foi passada para a multidão. No fim das contas, na tentativa de transferir para o homem, para aquele mendigo, a grande praga, né, o mal que assolava aquela cidade, transferir toda a doença de Éfeso para aquele homem, no fim das contas, o que aconteceu foi que a doença do homem, no caso, a cegueira dele, foi passada para a multidão. A multidão, aquelas pessoas se tornam cegas. Elas não enxergam o que elas estão fazendo, elas não enxergam o que está na frente delas, elas também não enxergam nem o que as está motivando a praticar aquele ato vil, a apedrejar um homem que não tinha culpa de nada. Tudo movido pelo desejo mimético, mais do que isso, movido pelo contágio mimético. E o que seria esse contágio mimético? Como eu falei no outro vídeo, é uma bola de neve de desejo mimético, quando um desejo é inflamado por outro, e não há um limite, não há um freio. Então, quando uma pessoa via a pessoa à sua direita atirando uma pedra, ele olhava para a sua esquerda e via outra pessoa atirando outra pedra, ele se sentia motivado a imitar, a se tornar parecido com as pessoas ao seu redor e também atirava. No fim das contas, todos tiveram parte no assassinato daquele homem, que na cabeça das pessoas era um demônio, culpado pelo grande mal que assolava a cidade de Éfeso. Enfim, o vídeo era esse, um pouco mais curto, eu queria fazer só uma comparação que eu acabei não podendo fazer no primeiro vídeo, sobre esse acontecimento na vida do Apolônio de Tiana, né, o apedrejamento do pedinte em Éfeso, e a passagem da mulher adúltera, como passagens muito semelhantes, mas gritantemente diferentes. Como que em um caso, um homem é usado como bode expiatório para limpar a praga de uma cidade, e como as pessoas se sentiam no direito de apedrejar esse homem, como se elas fossem limpas, como se elas nunca tivessem feito nada de errado, e como se aquele homem fosse o grande culpado de tudo, quando não era. E no outro extremo, a gente tem Jesus dizendo que qualquer um de nós poderíamos estar no lugar daquela mulher adúltera. Qualquer um de nós poderíamos, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, nós poderíamos também estar sendo apedrejados a qualquer momento, pegos, talvez não em adultério, como aquela mulher, mas talvez poderíamos estar sendo pegos em um ato de mentira, de covardia, talvez em um falso testemunho, talvez em qualquer outro erro que muitas vezes nós cometemos e que são tão graves quanto o adultério. E qualquer um de nós poderíamos ser pegos no ato, no flagra, e ser apedrejados, né? Mas Jesus, com
a sabedoria divina, ele fala: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E assim Jesus nos torna irmãos uns dos outros, iguais, todos pecadores, todos dependentes da graça de Deus. Bom, o vídeo foi esse, eu espero que você tenha gostado. Deus abençoe e é isso. Tchau.